Recentemente, o nosso setor comercial recebeu uma pergunta de um cliente relacionada ao software, em relação a controles ali, através de grupos de produtos. E na pergunta o cliente mencionou que estava passando por algumas dificuldades, o que é normal para a gente que vive no comércio, principalmente nessa fase inicial. E eu me identifiquei muito e eu acho que é totalmente pertinente com o conteúdo daqui do canal e resolvi dar essa resposta para o cliente. Antes de mais nada, obrigado pela credibilidade ao amigo para o qual estou respondendo diretamente e resolvi gravar através de um vídeo para que fique registrado e até para que sirva de referência para outras pessoas. Queria deixar claro que não sou dono da verdade, né? Só quero compartilhar algumas questões que foram úteis para a gente. Espero que seja útil para o colega aí, para auxiliá-lo, pelo menos para esclarecer a situação e entender melhor onde canalizar suas energias. Porque nessa fase de dificuldade, principalmente no início, o que acontece muito é que a gente fica muito disperso, escuta muita informação, boa parte dessas informações são úteis, mas não são aplicáveis em um determinado momento, só faz a gente perder tempo e dinheiro e acaba atrapalhando mais do que ajudando. E a gente fica realmente perdido sem saber a quem recorrer. Vou fazer só umas considerações para a gente não ficar confuso, porque, como dizem, né, até um relógio parado, um relógio de ponteiro, 2 vezes por dia ele está certo. E com isso o que eu quero dizer é que não tem nada certo nem nada errado e não sou eu que julgo o que está certo ou errado. Eu quero simplesmente compartilhar parte daquilo que foi útil para mim, principalmente porque na empresa do meu pai, que é o Mercadinho de Bairro, passamos dificuldades das maiores possíveis, digamos assim, e foi difícil superar. Então, dos aprendizados que eu tive, que fez com que a gente superasse, a gente não está hoje, digamos assim, no mar de rosas, mas a gente já fez com que a empresa caminhasse com as próprias pernas e já dá um lucro relativo. E é isso que eu espero que o colega consiga o mais rápido possível. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa pontuar a situação da empresa. Por quê? Existem, né? Pelo menos assim, a gente pode ver a grosso modo quatro pontos. Tem o da sobrevivência, quando se começa, que é onde existe a maior dificuldade ali, que geralmente não dá para pagar as contas, você não tem cliente definido e etc. É uma fase, é normal no início. No segundo momento você chega no 0 a 0, ou seja, no ponto de equilíbrio, a empresa já começa a se pagar, mas você não consegue ter lucro. É quase exato ali. Um mês perde um pouquinho, outro mês ganha e no final das contas está, digamos, no 0 a 0. Tem um segundo momento em que ela começa a caminhar com as próprias pernas. Já começa a gerar um pequeno valor e aí você começa nos investimentos. E tem uma quarta etapa que a gente não vai abordar aqui, que seria aquela em que o negócio está bem estabilizado, gerando valor suficiente para que você já consiga planejar uma abertura de novas empresas, que aí já é uma parte de expansão. Então, por uma pergunta do colega, foi no momento de dificuldade e foi o que a gente passou, e nesse ponto eu acho que tem propriedade, se não para ajudar, mas pelo menos para passar instruções para que pessoas na situação idêntica evitem de piorar a situação. E nisso eu marquei só alguns pontos aqui, que foi o seguinte. O primeiro, para clarear, é vocês usarem uma ferramenta chamada de DRE. Talvez na edição do vídeo eu coloque aqui, ou mencione talvez no outro vídeo com mais especificidade, se for necessário, e é só deixar aqui nos comentários que eu vejo como fazer aqui um videozinho explicativo sobre a DRE. Mas essa DRE é um demonstrativo de resultado da empresa. Não precisa se preocupar, porque nesse momento ninguém vai perder tempo com detalhes, com burocracia, com nada. É só a lógica. Entenda o seguinte, no DRE, a gente coloca tudo que entrou. Isso pode ser feito no papel, tá? Numa planilha, não se preocupe, entenda só a lógica. Você vai colocar tudo que você ganha e você vai separar 2 tipos de despesas, as fixas e as variáveis. A grosso modo, fixa sempre vai estar lá. Tá? Se você não vender nada, você vai pagar da mesma forma. Se paga, por exemplo, aluguel, energia, enfim, praticamente tudo que você tem de despesa. Internet, se você tem um colaborador, a folha de salário, você vai pagar de toda forma. Tá? Você pode não vender nada, mas você vai pagar. Então isso é despesa fixa. As variáveis dependem e são proporcionais às vendas. Um exemplo seria o consumo de sacolas plásticas. Né? Quanto mais você vende, mais sacolas plásticas, teoricamente, você vai gastar. E isso você vai avaliar de acordo com o seu negócio. O que é que você tem, que quanto mais você vende, mais gasta. E aí, quando isso for acontecendo, nessa DRE, ou numa folhazinha, você separa aí tudo que está entrando de recurso e o que está saindo, que todo mês sempre tem, e aquelas coisas que variam conforme o mês. Imposto, por exemplo, é uma coisa que é variável, conforme as vendas. Se você não vender nada, alguns dos impostos você não vai pagar nada. Mas se você vender muito, você vai pagar proporcional, esse entre aspas, muito. Tá? Então esses são alguns exemplos
E como disse, a gente aborda em outro momento, para esse vídeo não ficar tão extenso e a gente não perder o foco aqui. Mas entenda que o mapa, e eu digo a vocês com propriedade, o mapa de qualquer negócio é DRE e junto com o patrimônio líquido, mas a gente deixa para outro momento. Mas a DRE, para essa fase, ela é perfeita para você começar a entender, independente se você está na fase de sobrevivência, no 0 a 0, se já está dando algum resultado positivo e até se você está prestes a abrir um novo negócio. DRE vai lhe mostrar como seu negócio está caminhando e, inclusive, isso vai te poupar daquela situação que é muito comum de algumas pessoas abrirem outras empresas e não estando organizadas na primeira, acaba quebrando as duas. Porque não consegue. Agora, quando você tem uma DRE demonstrando que realmente você tem um modelo de negócio que está plenamente funcional, basicamente você vai copiar esse modelo na outra empresa e vai conseguir monitorar. Tá? Então, fiquem atentos a DRE, tá? D de dado, R de rato, E de escola. Ciente disso, que é só uma informação para você acompanhando mês a mês. Isso eu estou dizendo por quê? Porque o que o colega perguntou é algo voltado para a margem. Na pergunta ele mencionou: eu queria ver, separar por grupo, para eu entender onde está dando prejuízo e onde está dando lucro. É importantíssimo essa visão. Só que nesse momento, já que está tendo uma certa dificuldade, até nas palavras dele, não está conseguindo pagar as contas, talvez não seja a melhor abordagem. Mas está errada? Não está errada não, está certo. Eu só quero que a gente deixe claro aqui alguns posicionamentos para poder entender o que deve ser feito em cada momento. E não é proibido, a parte da margem deve ser feita o tempo todo, mas com uma certa cautela, que aí eu vou passar na sequência. Então vamos lá, existe uma questão de material e cursos e etc. Tem muita coisa boa na internet hoje. Tem algumas, me perdoe a expressão, é muita porcaria hoje na internet, mas a gente filtrando, principalmente no YouTube, a gente consegue muita informação útil. Só que o que eu preciso ser claro, talvez já tenham percebido, mas tenham cuidado porque a grande maioria ganha dinheiro vendendo curso. Tá? E diz que tem empresa, mas ele não vive da empresa, ele vive da venda de curso, então ele não sabe o que é a realidade. Então quando o colega falou isso, eu fiz questão de responder pessoalmente para ele, porque eu vivi isso. E não é com teoria que a gente resolve. E o que serviu para mim não vai servir para ele, não existe fórmula mágica. Só que algumas coisas são comuns a praticamente todo tipo de negócio, até porque ele mencionou que é hortifruti, o nosso é mercado. Tem alguma proximidade aqui, mas a nível de gestão, que é o que eu estou falando, no final das contas a gente está debatendo gestão, essa noção de gestão tem que se ter sempre. Sempre. Qualquer empresa deve ter, ou pelo menos os donos precisam ter essa noção. Não precisa ser nada muito alinhado, muito detalhado, muito preocupado com termos técnicos, não, nada disso. Mas uma visão geral de tudo que entra e tudo que sai. Minimamente organizado para poder entender para onde o negócio está caminhando. E para isso eu disse, DRE e patrimônio líquido. Nesse momento a gente vai focar mais na DRE. O patrimônio líquido, para o dia a dia, é algo mais simples e pode ficar confuso nesse momento. Então vamos focar aqui mais na DRE, tá? Questão da entrada, despesas fixas e variáveis. Na questão dos cursos, o que eu volto aqui e faço a observação, tenham cuidado, porque grande parte das pessoas que vendem curso dão muita informação útil. Isso é importantíssimo você absorver essas informações. E geralmente você vai comprar, se quiser comprar, fica à vontade. Mas nessa fase inicial, talvez não seja interessante. Porque as pessoas vão vender, e eu digo isso por experiência própria, e vários colegas já tiveram experiências idênticas, a gente troca experiência entre outras pessoas que têm empresa também, que já apanharam da mesma forma. Praticamente você vai comprar a mesma coisa que está sendo dado de graça, com algum detalhezinho a mais, e de forma relativamente organizada. E qual é o problema? Geralmente vai estar para é um curso feito como se fosse para todo mundo, que não vai funcionar para todo mundo. E quando não funcionar para você, pode ter certeza que a culpa sempre vai ser sua. Na realidade não é. Mas o cara que está vendendo o curso, ele não vai dizer que a culpa é dele, é sempre sua. Você errou em algum ponto, ele vai procurar onde foi que você errou. Ou seja, ele vai dar a fórmula, mas aí o problema é seu. Se der certo, ele vai dizer, tá vendo como meu curso foi bom? Então, ajudou A, B e C. Quando der errado, não fala nada. Você que se vire. Já pagou, ele está com dinheiro no bolso e você talvez não consiga absorver o que o curso tem a oferecer. Por isso que eu faço questão de todo mundo ter essa noção da DRE, porque a partir daí você vai julgar se você está num ponto em que se permite fazer investimento. A sua empresa permite, e aquele conhecimento que está sendo exposto ali no vídeo, você consegue no curso, você consegue aplicar na sua empresa, porque se conseguir é excelente, isso é uma parte de investimento, de melhoria e até de expansão. Mas para quem está no começo, talvez não seja interessante. Eu faço um paralelo aqui como corrida, tá? Digamos que você quer começar a fazer corrida hoje. Eu estou supondo que você não é um atleta profissional. Pratica esporte naturalmente, sem ser um atleta de alto nível. E você resolve fazer corrida.
de 2, 3, 5 quilômetros. Me diga qual a vantagem que tem de você fazer um investimento em um tênis de primeira linha para atletas de altíssima performance. Só vai jogar dinheiro fora. Mas assim, tá ruim, tá errado? Não, de forma nenhuma. Igual o custo, tá errado? Não, não tá, se aplica. Mas para o momento não é adequado. Tem tênis razoavelmente bons, bem mais acessíveis, que vão surtir o mesmo efeito para esse momento. Gradativamente, quando você começar a melhorar seu desempenho, aí sim justifica-se a compra de equipamentos, de acompanhamento e etc. Específico para aquilo. Então, espero que vocês tenham entendido aí a minha observação em relação a essa questão dos cursos. Então, tem muita coisa boa? Tem, mas você não vai conseguir aplicar. Se você está começando hoje um negócio, praticamente é só você e a sua família. De que adianta te entregar um sistema robusto, absurdamente grande? Você não vai conseguir nem alimentar o sistema. Entende o que eu quero falar? O que eu estou querendo dizer com essas palavras? É só um cuidado inicial para você não se perder com essas informações. E a DRE é ideal para que você entenda qual o momento que você se encontra e como seu negócio está indo, está caminhando, e a partir dali você traçar suas estratégias, que pode ser realmente busca de mais conhecimento ou estratégias, como a que o colega mencionou, de margem. E eu vou chegar nela agora. Porque, primeiro ponto, toda estratégia que a gente toma precisa estar focada em 4 pontos. Isso aqui não pode esquecer. Se você esquecer, você se prejudica. Pode ter certeza. Primeiro, aumento de vendas. Segundo, aumento de margem. Terceiro, satisfação do cliente. E quarto, redução de despesa. Se você não tomar uma estratégia baseada nesses 4 pontos, a chance de você fracassar é muito grande. Pode dar certo? Pode. Mas a chance é muito pequena. Por que eu digo isso? Porque vamos imaginar que eu pegue, estou trazendo a situação para mim. Digamos que hoje, no mercadinho do meu pai, a gente não está conseguindo pagar as contas. Certo? Aí eu vou fazer análise por área e eu percebo que a nossa área de mercearia está dando uma margem ali em torno de 15%, é muito baixa. Ok, aí eu vou aumentar todos os produtos para 30%. Quando eu fizer isso, naturalmente eu vou perder as vendas, porque produtos feitos óleo de soja, açúcar, feijão, que são produtos muito notáveis, muito perceptíveis, muito sensíveis, os clientes vão perceber e vão deixar de comprar. Então minha margem vai subir, mas minha venda vai cair. Afinal das contas, eu não vou resolver o problema. E tendo a DRE de apoio, como que funciona a estratégia? Eu tendo a DRE, eu posso fazer uma promoção, por exemplo, em que eu vou até perder margem, perder dinheiro. Acontece, não tem problema nenhum. Tem promoções, como a gente já fez aqui, ou chamado do dia a dia, a gente faz. O que acontece? Tem situação de a gente colocar produto perdendo dinheiro, sem problema. Por quê? Porque a gente perdeu dinheiro estrategicamente para aumentar a venda. E depois os clientes começaram a comprar. Então, isso é questão de estratégia. Por isso é que o colega mencionou aí, e eu fiquei com receio de simplesmente dizer para ele, faz essa separação, ou que a nossa equipe retornasse para ele dizendo, faz a separação por margem e simplesmente aumenta a margem. Pode dar certo? Pode. Que era o nosso caso. A gente tinha uma margem muito baixa, de 13,5%. Não pagava as contas, para mercado nenhum. Quem é dono do mercado sabe. Se tiver com essa margem de 13%, sabe que não paga as contas. Não dá. Não dá. Pode esquecer. Então, a gente apanhou muito e foi subindo gradativamente a margem e a venda. Para isso, tiveram várias estratégias e para isso precisa sim de estudos. Tem muito material, principalmente do Sebrae. Tem várias outras fontes de informação. O Sebrae tem muita teoria, mas tem muita coisa boa também. Só que coisas mais práticas no YouTube vocês conseguem, de sobra. Então eu estou precisando melhorar o layout, é isso. Eu preciso melhorar a organização do hortifruti. Você vai encontrar informação de sobra. Inclusive curso de hortifruti, por exemplo, é o colega. Se eu pagar a um cara para fazer a minha organização do hortifruti, vai melhorar minhas vendas? O cara que está vendendo o curso ele vai dizer que sim. E pode ser que aumente. Só que é o seguinte, ele vai aumentar as vendas, mas se a tua margem não estiver equilibrada, vai gerar mais trabalho, possivelmente você vai ter que contratar mais gente. E se a margem não está dando para pagar, você vai tomar prejuízo no final das contas. Por isso, volto a repetir a importância da DRE para você ir acompanhando as estratégias que você está fazendo, que pode ser de promoção, não simplesmente chegar lá e aumentar o preço. E até você pode aumentar o preço de algumas coisas e baixar de outras. E como é que você está dando certo? Fazendo o levantamento da margem geral ou da margem do setor e verificando. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo aí de óleo, então óleo de soja. Então, se eu pegar o óleo de soja essa semana agora, a minha margem, digamos, do setor ali de perecíveis é 15%. Aí eu queimo a minha margem, eu repasso o produto. Aqui, vamos dizer, comprei a R$ 8, vou repassar por R$ 8. Eu estou desconsiderando imposto e outras coisas. Tá? Entendam aí, só para pegar a lógica do que estou falando. Passei por R$ 8. Ok. Teoricamente não ganhei nada no óleo. Mas aí aumentou minha venda?
e o que aumentou da venda, no geral, quando eu fizer uma análise daqui a uma semana ou 15 dias, a minha margem geral ali da área que estava 15% chegou a 16 ou 17, porque eu baixei o óleo, aumentei outras coisas menos perceptíveis e não enganando o cliente não, tá? E mantendo o preço honestamente lá, mas tem produtos que o pessoal não percebe. No hortifruti, com certeza, tem produtos que o cliente está mais preocupado com a qualidade do que com o preço. Só que, novamente, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, tá? Eu estou passando só algumas das experiências que tive e cada um aqui que estiver vendo ou assistindo ao vídeo, que tente adaptar para a sua realidade aquilo que for útil. Então, basicamente, seriam essas as considerações. E aí, no caso da análise de imagem, é essa forma que a gente fez para dar certo. Então, a gente começa a perceber e sentir. Então, eu não sei aí como funciona, como você vende banana. A gente hoje vende unidade. Em alguns locais eu sei que vende por palma, vende por quilo. Mas vamos considerar aqui que seja por quilo. Então, o quilo de banana está R$ 10, certo? Banana, imagino que seja bem perceptível o preço. Talvez não seja interessante você colocar por 12. Vai aumentar sua margem? Vai, mas vai espantar sua clientela. Talvez seja melhor você passar um tempo só apurando ali. Digamos que você está comprando ela a R$ 8. Talvez fazer uma ação ali no final de semana, baixar para 8. E aumentar outras coisas que o pessoal não tem muita percepção, mas para que você pegue uma certa, entre aspas, uma certa fama, o pessoal entenda que você tem produto de qualidade a um preço acessível. E aí, novamente, eu não conheço a sua realidade, não conheço a realidade de ninguém, eu estou passando só algumas ideias dentro do que eu já passei aqui, e cada um vai saber aí se pode fazer isso ou não. Então, não necessariamente é aumentar a margem, é você entender onde você consegue agregar, o que está vendendo mais ou menos. Porque no exemplo que eu dei, se você baixar a banana para 8, mas os clientes não vêm só comprar banana. Pode ter um engraçadinho outro que sempre acontece, né? De pegar um concorrente seu e vem querer comprar tudo. Aí você coloca lá o limite que não vende para fornecedores, é só para cliente. E aí, enfim, vai coordenando isso e observando outras coisas que os clientes estão comprando que de repente estão te dando lucro. Isso costuma funcionar bem. Deixa eu ver aqui só se ficou mais um ponto fora. Era a questão realmente da margem, a situação da empresa da sobrevivência, o 0 a 0, momento em que já tem um valor, né, para poder fazer investimento, e aí sim, você depois do 0 a 0, aí acho extremamente válido você fazer investimento em alguns cursos de pessoas que realmente são mais honestas, que você percebe pela linha, né, de trabalho, que não estão preocupados simplesmente em tirar o dinheiro do seu bolso, estão preocupados em entregar valor. E isso você vai conseguir claramente ver tanto nas próprias informações gratuitas, quanto se comprar um curso, isso vai agregar muito. Cuidado, porque tem gente que a preocupação única e exclusiva é que você compre. E daí para frente se vire. Novamente, se der errado, a lógica é que o problema vai ser sempre seu. Independente, não, eles vão procurar desculpa e dizer o problema é seu. É porque você errou por isso ou por aquilo. Então, cuidado, tá? Prestem bem atenção aí em quem vocês acreditam e observem muito a realidade do cara. Porque se o cara não tem empresa, ele vai falar da teoria. Tá? Eu digo isso por quê? Porque eu não tenho. Eu vou pegar um área aqui, por exemplo, um pet shop. Como é que eu me posiciono como um cara que sabe sobre pet shop na realidade? Eu não sei. Eu sei da parte comercial, geral, que eu acho que afeta todo mundo, então eu tenho algumas noções, que DRE para um pet shop com certeza é importante. Mas não faz sentido, eu vou fazer um curso explicando sobre isso. Eu vou ganhar dinheiro em cima do curso, mas eu não tenho pet shop. Qual a propriedade que eu tenho para falar? De mercadinho eu tenho, certeza absoluta. De mercadinho do desenvolvimento de software, isso aí tranquilamente porque eu vivo isso no dia a dia. Não tenho curso e não estou querendo vender não, também deixando isso claro. Só estou dando um exemplo de que pessoas que são empresárias, que vivem na empresa, estão ofertando um curso, tem uma tendência de ter um conteúdo muito mais relevante, porque a pessoa vive, ela sabe o que ela está falando, ela não está inventando e trabalhando em cima de uma teoria, e acho que vocês entenderam a sacada, né? No mais, a questão da importância grandiosa da DRE e ficar sempre atento. Cuidado sempre das estratégias para aumentar a sua venda, aumentar a sua margem, deixar o cliente satisfeito e reduzir despesas sempre que possível. Quando eu digo deixar o cliente satisfeito, é que não adianta você reduzir a qualidade, no caso do hortifruti principalmente, e o principal fator é qualidade. No nosso caso de mercado, tem, por exemplo, a gente pega um Nescau da vida. Nescau você encontra em praticamente qualquer mercado do mundo. Então a gente não tem como cobrar mais caro, um valor, o dobro do preço, não justifica, porque o cliente diz, olha, aqui o vizinho vende do mesmo e o preço lá é mais barato. Então a gente não consegue ser competitivo. Mas a gente também tem um hortifruti no nosso mercado e nele a gente não se compara com os outros, a gente procura qualidade. Então às vezes um abacaxi, por exemplo, na feira livre, aqui está R$ 4, a gente vende a 6, 7, 8 e vende, porque está com qualidade. Ah, mas tem cliente que quer mais barato. Ok, ele procura em algum local mais barato, mas não vai ter a qualidade. Se a gente for baixar a qualidade e baixar preço, a tendência é que a gente vai perder, para o nosso caso específico, a gente vai deixar de atender aquele cliente que estaria disposto a pagar mais por qualidade, para atender aquele cliente que fica brigando por preço.
e que ele vai comprar só por preço. Então, quando ele vier comprar por preço, no exemplo aí, o meu abacaxi eu vou baixar para R$ 4, para R$ 3,50, para competir com os feirantes. O cliente vai comprar por R$ 3,50. Quando o feirante baixar para 2, ele vai comprar lá no feirante, vai me deixar na mão e eu vou ficar com um produto de péssima qualidade, vou, entre aspas, queimar a minha imagem. Então a gente trabalha dessa forma, focado muito em qualidade. Mas que fique claro, novamente, um exemplo é nosso, para que sirva de referência. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, cada um adequa aí de acordo com a sua clientela, mas esses pontos que eu mencionei, pelo menos da atenção em relação a aumentar a venda, margem, satisfação do cliente, sempre atento a isso, e sempre que possível, redução de despesas, porque de fato o que interessa não é tanto quanto você ganha, né? É o que sobra. E nisso a DRE é fantástico, porque ela vai lhe mostrar quanto você está ganhando se você está conseguindo pagar as contas. Isso eu estou dizendo porque às vezes você está gastando, misturando questão de conta pessoal com conta da empresa, e aí fica mais difícil. Tá? Fica difícil porque às vezes você está tirando, no exemplo aqui, você está tirando R$ 3.000 para gastos pessoais, só que a sua empresa ela não está em condições de dar isso ainda. Se você tirar, você entende que você está consumindo recursos da sua empresa. Ela não tem condição de dar isso. Você precisa separar essas contas ou ter essa consciência que você está tirando de onde não tem. Se ela está rendendo o suficiente, lá você colocou na DRL, que entrou, você tirou as despesas fixas, as variáveis, e está sobrando 4.000, você quer tirar 3, tudo bem. Mas se ela está deixando R$ 1.000, você está tirando 3, entenda que você está consumindo sua empresa e é só uma questão de tempo para você quebrar, literalmente quebrar, e mesmo vendendo tudo que tem, você não vai pagar as contas. Tá? Então, aqui fica um ligeiro alerta, né? Em relação a essa questão. E só um detalhe final, é que boa parte do pessoal que dá curso, que não tem a empresa, é muito bom porque ele não tira os gastos pessoais dele da empresa, né? Então fica lá. Eu falei que com 13,5% a gente não conseguia fechar as contas. Acima de 22% a gente conseguiu. Então, 22% por quê? Porque a gente tira o nosso Prolabore. Se a gente não tirasse, esse Prolabore ficava lá dentro da empresa. E a empresa crescia mais facilmente. Então, por isso que, da prática, eu vi que é bom demais a gente dar um curso sobre empresa quando a gente não tem empresa. Ou seja, eu vendo só o conhecimento. E aí os empresários que precisam desse conhecimento vão apostar na teoria, talvez no meu marketing que eu faço, e etc, etc. Então isso aqui é só um cuidado também, sem querer ser repetitivo, mas em relação a essa questão de curso, porque todo mundo é bom, né? Na hora de vender, depois que vender, botou seu dinheiro no bolso, você já estava numa situação difícil, se bobear vai ficar mais difícil ainda. Mas lembrando que o curso não é sempre ruim, para essa fase inicial que eu estou falando. Essa fase de sobrevivência, em que é difícil, eu sei o quanto é difícil, você, vez ou outra, bate um desespero, você não sabe se está no caminho certo ou errado, se a empresa vai fechar ou não, o que você vai fazer na vida se fechar, começar outra empresa, talvez de um outro ramo, ou mudar de cidade, mudar de bairro, e aquela aflição, e se eu começar a errar de novo, eu entendo muito, muito bem isso aí. E o que me fez gravar esse vídeo é justamente para evitar, porque essa é a hora que infelizmente as pessoas não têm muita sensibilidade e querem o seu dinheiro de todo jeito. Você já está numa situação ruim, pouco importa, o cara quer seu dinheiro. Compre o que eu estou vendendo, o meu serviço, o meu curso, e daí para frente você vira que o problema é seu. E eu acho que, infelizmente, né, a gente não tem controle sobre os outros, mas a gente tem controle sobre a gente, pelo menos para se proteger desse tipo de coisa. E como eu particularmente já passei por isso, espero que vocês não passem, não tomem uma pancada na hora dessa. Posteriormente, quando realmente você ultrapassar a barreira ali do 0 a 0, está sobrando, por exemplo, aqui 2, 3 mil reais, pagou as contas, tirou seu Prolabore, tudo certinho, está sobrando 2, 3 mil reais se você quer investir isso num curso, acho excelente, tá? Porque isso aí vai expandir, mesmo que você não ganhe muita coisa no curso, mas fica a experiência, você vai aprendendo, tem contato com outras pessoas, mas na fase da sobrevivência, acho que não é uma boa. Até porque se o curso ele for muito bom, considerando na melhor das hipóteses, ele muito bom, talvez você não tenha tempo nem condição de implantar e o seu negócio ele pode não ser compatível com a estratégia que você vai estar usando. Então, digamos assim, é desproporcional. Tá? Então, era isso que eu queria passar. Muito obrigado e espero que daqui consigam aproveitar algo.